Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1964. Eu sempre digo e não canso de dizer que quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, mais histórias interessantes que a gente não conhecia e é um enriquecimento para nossa cultura. Eu fico muito honrado de ser o seu canal de homenagens. E para você que assistiu o ano de 1965, deixou a sua cidade, seu recadinho, no finalzinho do vídeo tem alô para você. Vamos começar com um locutor esportivo, um pioneiro. Ele na sua época foi o maior salário do rádio da sua época, para você ver a importância dele. Vamos falar de Antônio Maria. Antônio Maria Araújo de Moraes, nascido em Recife, capital do estado de Pernambuco, em 17 de março de 1921 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 1964. Foi cronista e compositor brasileiro. Muito além, foi o primeiro multimídia brasileiro, destacando-se também como locutor esportivo, jornalista, apresentador, produtor, diretor de rádio e da TV. Era um boêmio, considerado um dos reis do samba-canção, tendo também composto polcas, frevos, marchinhas de carnaval, valsas, sambas, e ele faleceu muito cedo. E a primeira estada dele no Rio de Janeiro durou apenas 10 meses. Infelizmente, na primeira vez que ele foi no Rio, a sua carreira não vingou, e ele retornou para Recife, onde se casou com a Maria Gonçalves Ferreira. Depois foi de Fortaleza, onde foi trabalhar na Rádio Clube do Ceará. Depois foi para Bahia, para as emissoras associadas, onde então conheceu Di Cavalcante, Jorge Amado, e a partir daí veio a proposta dele retornar para o Rio de Janeiro. E no ano de 47, no seu retorno, já com 2 filhos, ele foi trabalhar como diretor artístico de nada mais, nada menos de que uma das mais importantes rádios do Brasil, que foi Rádio Tupi. Até hoje, Rádio Tupi é uma potência, de Assis Chateaubriand. E ele foi convidado pelo próprio Assis para ser o primeiro diretor da produção da TV Tupi, inaugurada em 20 de janeiro de 1951. Olha que história, eu estou contando essa história mais completa dele, porque eu achei muito interessante, porque foi da mesma época que trabalhou com meu pai. Meu pai também, depois de ter ido para a Rádio Tabajara da Paraíba, foi para Fortaleza, onde trabalhou em várias rádios. Foi também para a Rádio Marique Veiga, que era, naquela época, competia diretamente com a Tupi. E, segundo o Wikipedia, nessa época, nessa transferência da Rádio Tupi para a Marique Veiga, ele foi contratado na época por 50 mil cruzeiros, o salário mais alto do rádio brasileiro até então. E ele comprou um Cadillac à vista, que era um símbolo de status da época. Suas composições musicais, como Meu Menino Grande, Ninguém Me Ama, de Nora Ney, grandes cantores gravaram suas músicas, como Se Eu Morresse Amanhã, em parceria também, O Amor e a Rosa. Nora Ney gravou, Dolores Durão, os grandes cantores e cantoras daquela época. Elisete Cardoso, Lúcio Alves, Doris Monteiro, Jamelão, Ângela Maria, Aracide Almeida, Augustinho dos Santos, Dicinha Batista, entre tantos outros. E ele viveu com a sombra da morte, porque ele teve problemas cardíacos desde criança. Era cardiociplicente, como ele mesmo se descrevia. Faleceu na madrugada do dia 15 de outubro de 1964, em Copacabana, no Rio de Janeiro, vitimado por um infarto fulminante, com apenas 43 anos de idade. Muito triste realmente essa história. Vamos falar agora do compositor Armando Cavalcante, compositor também afamado, nascido em Recife também, Pernambuco, em 19 de abril de 1914 e faleceu em 15 de maio de 1964 no Rio de Janeiro, aos 50 anos de idade. O famoso compositor participou da primeira fase do movimento da Bossa Nova, nos anos 60, tendo composições gravadas por grandes nomes, como Wilson Simonal, gravou a música Manhã no Posto 6, Isaurinho Garcia gravou Bondinho Pão de Açúcar, John Alf gravou Leme, entre tantos outros sucessos. Mas uma música que chamou a atenção foi o compositor da música Boiadeiro, que aqui no Nordeste todo mundo conhece e é um sucesso nacional, que é sucesso na voz de Luiz Gonzaga. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. Música linda. A Lua é dos Namorados, também é uma música belíssima. E ele faleceu no dia 15 de maio de 1964, aos 50 anos de idade. Grande compositor. Foram grandes compositores que nós perdemos nesse ano. Mais um foi o Arnaldo Passos, também compositor
compositor que faleceu ainda novo, 54 anos. Teve músicas gravadas também por grandes nomes. Ele nasceu em 1910, no Rio de Janeiro, e faleceu no Rio de Janeiro em 1964, aos 54 anos. Um grande compositor da música popular. Foi criador de pelo menos 64 músicas, gravadas por grandes nomes, como Ângela Maria, Caetano Veloso, Cartola, Elza Soares, Luiz Gonzaga, Luiz Melodia, Maria Bethânia, Zeca Pagodinho, entre tantos outros. A música É Amor, Bobo, é fantástica, Boca Rica, entre outros. E ele faleceu aos 54 anos de idade no ano de 1964, sem maiores informações. Vamos agora falar desse também, foi uma lenda da comunicação e dos maiores compositores do Brasil, que foi Ari Barroso. O gongo do Ari Barroso ficou famoso, né? O gongo, grandes cantores, entre eles o próprio Luiz Gonzaga. Ari Evangelista Barroso, nascido em Ubá, no estado de Minas Gerais, em 7 de novembro de 1903 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de fevereiro de 1964. Ficou famoso, né, pelas suas canções como Aquarela do Brasil, considerada um dos sambas mais conhecidos do mundo, a música como Brasil, Na Baixa do Sapateiro, Marina, Marina, Morena Marina, você se pintou, Risque, Risque, meu nome do seu caderno, músicas maravilhosas, Camisa Amarela, Rancho Fundo, entre tantas outras marcaram a sua carreira. A música Cateretê, e a partir de 1943 ele fez o seu maior sucesso do rádio, que foi A Hora do Calouro, da Rádio Cruzeiro do Sul, e revelou e deu força a muitos cantores. E ele faleceu no Rio de Janeiro, infelizmente vitimado por uma cirrose hepática decorrente do alcoolismo. Gerou uma comoção nacional. Centenas de pessoas acompanharam o velório e o sepultamento Ari Barroso, que pela foto do Wikipédia, das pessoas que acompanhavam o seu sepultamento. E ele inclusive ganhou uma estátua no bairro do Leme, no Rio de Janeiro. Um dos maiores nomes da comunicação e do samba brasileiro, grande Ari Barroso. Vamos falar agora de William Bendix. Foi ator, nascido em 14 de janeiro de 1906 em Nova York e faleceu em 14 de dezembro de 1964 em Los Angeles, na Califórnia. Foi ator norte-americano do cinema, do rádio e da televisão. Ele recebeu inclusive indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante no filme Wasteland, e ele faleceu em Los Angeles vitimado por uma pneumonia lombar, resultado de uma doença de estômago crônica. Grande nome do cinema. Vamos agora falar da jornalista, pintora, poetisa que foi Cecília Meirelles, uma das mais respeitadas poetisas do Brasil. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, nascida no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901, faleceu no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1964. Foi jornalista, pintora, poeta, escritora, professora, uma das grandes poetisas da língua portuguesa e amplamente considerada a melhor poeta do Brasil. E ela faleceu vitimada por um câncer no estômago, começou a se manifestar em 1962. E ela veio a falecer em 9 de novembro de 1964 no Rio de Janeiro, aos 63 anos de idade. Foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Sam Cooke foi um grande cantor e compositor, nascido em Clarksdale em 22 de janeiro de 1931 e faleceu em Los Angeles em 11 de dezembro de 1964. Ainda jovem demais, muito amigo de Muhammad Ali, Malcolm X, e infelizmente tiraram sua vida. Ele foi alvejado pelo gerente de um hotel em Los Angeles e ele alegou legítima defesa. E até hoje não foi bem explicado o que realmente aconteceu naquele dia. Vindo a falecer no dia 11 de dezembro de 1964, aos 33 anos de idade. Eric Dolphy, bem outro que partiu muito cedo, uma lenda do jazz. Eric Alan Dolphy, nascido em Los Angeles, na Califórnia, em 20 de junho de 1928, faleceu em Berlim, na Alemanha, em 29 de junho de 1964, com apenas 36 anos de idade. Foi músico de jazz, tocava saxofone alto, flauta e clarone. Dolphy foi um dos vários saxofonistas de jazz de grande peso e se tornaram conhecidos na década de 60. Na tarde do dia 18 de junho de 1964, Dolphy caiu nas ruas de Berlim e foi levado ao hospital. Os enfermeiros do hospital, que não sabiam que ele era diabético, pensaram que ele havia tido uma over. Deixaram então num leito até que passasse o efeito. Uma das notas da coleção de 9 discos diz que ele caiu no quarto de hotel e foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado um coma diabético, passando por uma hipoglicemia extrema e faleceu. Um dos grandes nomes do jazz mundial. Getúlio Marinho, outro grande compositor, nascido em Salvador, na capital baiana,
Goiânia em 15 de novembro de 1889 e faleceu no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1964. Foi dançarino e também compositor. É de sua autoria a música Não Chores Benzinho, gravada por Patrício Teixeira, gravada também por Francisco Alves. Fome Não é Pagode, ajudou a fundar a União das Escolas de Samba. A música junina também, Pula Fogueira, gravada por Francisco Alves também, é uma de suas composições. Ele faleceu no dia 31 de janeiro de 1964, aos 74 anos de idade. Grande nome do samba. Vamos falar do lendário ator dos filmes de faroeste Alan Ladd. Alan Walbridge Ladd, nascido em Hot Springs em 3 de setembro de 1913 e faleceu em Palm Springs em 29 de janeiro de 1964. Ator de renome mundial e participações em filmes como Os Brutos Também Amam, Encontro com o Diabo, Marca Rubra, entre tantos outros. Ele faleceu em Palm Springs, na Califórnia, infelizmente, de uma óvera misturado de álcool com calmantes, com 50 anos de idade. Foi sepultado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, na Califórnia. Inclusive, ele tem uma estrela da fama na calçada da fama de Hollywood, dos grandes atores dos filmes de faroeste. Vamos agora falar de uma história que eu não conhecia. Nós fizemos, inclusive, há algum tempo, Os Santos do Povo, e foi um vídeo que foi bastante comentado, mas infelizmente tivemos alguns pequenos probleminhas nesse vídeo, por isso que eu não fiz uma parte 2. Mas essa história me chamou a atenção, foi de Nelsinho Santana. Acompanhe com a gente, é uma história interessante. Nascido em Bitinga, São Paulo, em 31 de julho de 1955. Faleceu em Araraquara, dia 24 de dezembro de 1964. Considerado venerável pela Igreja Católica. Olha que interessante. Com 7 anos de idade, Nelsinho sofreu uma queda que provocou um ferimento no ombro esquerdo. Por causa das complicações e dores insuportáveis, teve que amputar o braço. O menino também sofria de câncer no braço. Dos 7 aos 9, praticamente viveu em hospital, em razão dos tratamentos sofridos pela enfermidade. Foi na Santa Casa de Araraquara que ele fez a sua primeira comunhão. Nelsinho anunciou previamente o seu falecimento, o que aconteceu no dia 24 de dezembro de 1964, durante uma vigília de Natal. Paulo César Costa, então bispo de São Carlos, afirma que o menino avisou ao padre local que Jesus o havia chamado e que queria passar o Natal no céu. Inicialmente, o corpo de Nelsinho foi sepultado como indigente, pois a família não tinha recursos para bancar o funeral. Familiares receberam posteriormente uma sepultura do cemitério São Bento. Em 24 de outubro de 2011, os restos mortais de Nelsinho foram colocados em 2 caixas e transferidos para uma paróquia de Senhor Bom Jesus, em Ibitinga, para serem colocados em uma cripta na Igreja Matriz de Senhor do Bom Jesus. A história do menino Nelsinho passou a atrair devoção popular em Ibitinga. Isso ocasionou na abertura de uma comissão para investigar a beatificação do menino. A vida de Nelsinho é analisada pelo Vaticano desde 2012. Em 25 de novembro de 2014, membros dessa comissão se reuniram no Rio de Janeiro para analisar casos de milagres em seu nome. Embora ainda faltassem documentos que provassem que tais curas aconteceram, outra etapa do processo de reconhecimento da santidade de Nelsinho aconteceu dia 8 de abril de 2019, quando o Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas de Nelsinho e recebeu o título de venerável. Olha que história que eu não conhecia. Espero também, deixe aí nos comentários se você já conhecia essa história. Vamos agora falar de Vicente Paiva. Foi ator, compositor, pianista, maestro. Nascido em São Paulo em 18 de abril de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro de 1964. De sua autoria, aquela que seja talvez a mais famosa marchinha dos carnavais, que foi Mamãe Eu Quero, pai da atriz Deise Paiva, também é saudosa. E essa música foi uma parceria com Jararaca. Lançou Machixe, Vamos Maria, também com seu parceiro Jararaca, e fez um grande sucesso. Músicas gravadas também por Dalva de Oliveira. E ele faleceu no dia 18 de fevereiro de 1964, aos 55 anos de idade. Agora falar de mais um grande compositor, que foi Américo Seixas, nascido em Propriá, no estado de Sergipe, em 21 de março de 1910 e faleceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 11 de julho de 1964. Foi jornalista, poeta e compositor da música popular brasileira. Faleceu em Niterói, onde vivia e era frequentador assíduo da Praça Araribóia, que apelidara de Ilha da Solidão. Faleceu em decorrência de uma crise renal. Ele tinha 54 anos de idade. Valdemar Blatskauskas, que foi um grande atleta, jogador de basquete brasileiro.
nascido em São Paulo em 17 de março de 1938 e faleceu em 6 de março de 1964. Ele defendeu o Regatas de Campinas, Tietê, São Carlos Clube 15 de Piracicaba. Inclusive foi homenageado com o seu nome um ginásio de esportes em Piracicaba e faleceu com apenas 25 anos de idade, vítima de um acidente de carro. Jovem demais. El Brendel, ator e comediante norte-americano, nascido na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, em 25 de março de 1890 e faleceu em Hollywood em 9 de abril de 1964. Trabalhou no filme Asas, que foi o primeiro filme da história a ganhar um Oscar de melhor filme. Assinou contrato com a Fox Film. Trabalhou também em A Grande Jornada, um faroeste de John Wayne, entre tantos outros. Durante os anos 50 e 60, a maioria de seus trabalhos se limitaram em séries de televisão. Já com 74 anos, veio a falecer no dia 9 de abril de 1964, vítima de um ataque cardíaco. Grace Allen, esposa do grande ator George Burns, inclusive eu assisti ontem à noite ao filme O Céu Continua Esperando, que é um filme fantástico. Grace Allen, nascida em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, em 26 de julho de 1895, faleceu em Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos, em 27 de agosto de 1964. Foi cantora e atriz e comediante americana. Juntamente com seu marido George Burns, fez um grande sucesso no rádio e TV, também no cinema. Foi homenageada com a Estrela da Fama na Hollywood Boulevard, o número 6.632. E ela faleceu aos 64 anos de idade. E o George Burns faleceu 30 anos mais tarde, né, em 1996, com 100 anos de idade. Que história. Mitch Lux Lewis foi um grande pianista, conhecido pelo seu estilo do boogie-woogie, nascido em Chicago em 1905 e faleceu no dia 7 de junho de 1964, um grande nome do jazz norte-americano. Ele faleceu aos 58 anos de idade. Maurice Gosfield, nascido em Nova York em 28 de janeiro de 1913 e faleceu em Nova York em 19 de outubro de 1964. Foi um ator americano do teatro, cinema, rádio e televisão, e ele ficou marcado na história por interpretar o soldado Duane na comédia The Phil Silver Show e também por ser a voz original de O Batatinha do Manda-Chuva. Um grande ator e comediante. Ele faleceu em 19 de outubro de 1964 no Hospital Will Rogers, em Nova York, aos 51 anos de idade. Ele estava hospitalizado há vários meses, sofrendo de uma série de doenças, incluindo diabetes, problemas cardíacos e outras complicações. Grande ator. Pina Pellicer, atriz mexicana que faleceu no auge da carreira. Nascida na cidade do México em 3 de abril de 1934 e faleceu em 4 de dezembro de 1964, conhecida por seu filme Macário, de 1960, e nos Estados Unidos como Loser, ao lado de Marlon Brando, no filme One Inch Jacks. Infelizmente, ela tirou sua própria vida em 4 de dezembro de 1964, aos 30 anos de idade, e a causa, provavelmente a mais comentada, foi causa da depressão. Ela foi sepultada no Panteão Jardim, na cidade do México. 30 anos de idade apenas. Júlio Sosa, cantor de tango uruguaio, grande nome do seu tempo, e faleceu jovem demais também. Júlio Maria Sosa Venturini, nascido em Las Piedras em 2 de fevereiro de 1926 e faleceu em Buenos Aires, na Argentina, em 26 de novembro de 1964. Foi um grande nome do tango na América Latina. E infelizmente ele faleceu jovem demais, com apenas 38 anos de idade, vitimado por um acidente automobilístico. Vamos agora homenagear os jogadores de futebol que faleceram no ano de 1964. São apenas 2 homenagens. Assista até o final para você receber o seu alô. Vamos falar de Vevé, Everaldo Paes de Lima. Muito triste essa história. Foi nascido em Belém, na capital do estado do Pará, em 14 de março de 1918 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1964. Foi um jogador brasileiro que atuou como atacante, defendendo o Remo, o Galícia, da Bahia e Flamengo, onde fez o seu nome. Em 213 jogos, marcou 92 gols. E, ao atuar pelo Galícia, ele chegou a conquistar o Campeonato Baiano de 1941. Após ter ganho esse campeonato, ele foi cogitado para jogar no Botafogo, mas foi contratado pelo Flamengo. Em 1948, ele precisou passar por uma cirurgia no menisco, que foram determinantes em seu declínio físico e técnico. Alguns meses mais tarde, se aposentaria precocemente dos gramados. E após se aposentar, trabalhou por algum tempo como corretor de imóveis, porém sem muito retorno. E faleceu, infelizmente, passou por uma forte
depressão, entrou no alcoolismo e faleceu pobre, vitimado por uma cirrose hepática, no dia 26 de julho de 1964, no Hospital Rocha Maia, no Rio de Janeiro. E seu funeral foi custeado pelo Clube de Regatas do Flamengo, e seu corpo sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 46 anos de idade. Triste história. Luiz Gervarsoni, nascido no Rio de Janeiro em 22 de maio de 1907 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de fevereiro de 1964. Atuou como zagueiro, capitão da seleção brasileira da Copa do Mundo do Uruguai de 1930, a primeira Copa do Mundo. Ele era conhecido como Itália. Atuou unicamente pelo Vasco da Gama em 417 jogos e pela seleção brasileira de 29 a 1935. E ele vivia em Bangu até o seu falecimento. Ele faleceu aos 56 anos de idade no dia 9 de fevereiro de 1964. Grande jogador. E para você que assistiu o ano de 1965, deixou a sua cidade, seu recadinho, vai um alô super especial para você. Nosso amigo Tito Quinasti, lá de Porto Alegre, obrigado sempre pelo carinho. Jaqueline Dantas, também de Porto Alegre. O Júnior, de Fortaleza, Ceará, meu conterrâneo, obrigado, viu, pelas palavras de incentivo. Celeide Gomes, obrigado. Janete Cinzato Vital. Cláudia, do canal CR, lá de São Paulo. Adriana Amanda, obrigado, Adriana, viu? Ela disse que assiste pela TV, obrigado. Lá de São Paulo, capital, obrigado sempre pelo carinho. Jefferson Moraes, João Sampaio, Jean Felipe Tuber, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Carlos Borges, meu amigo sargento lá de Ponte Branca, Mato Grosso. Lucileide Cândido, o André Luiz Araújo, Edmar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais. Nailson, de Aratuípe, Bahia. Geraldo Roque Cardoso, obrigado. Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. O Alexandre Lopes, Carlos Henrique, Osinaldo Cunha, Severino Costa Neto, obrigado. O Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo. O Alexandre Lopes, de Embu das Artes, São Paulo, sempre com a gente. Maria Barros, sempre com a sua lista maravilhosa. O William Bernardo, de São Carlos, São Paulo. O Raimundo Marques, Ana Faustino, obrigado sempre pelo carinho, viu? Obrigado pelo elogio. Antônio Silva, de Ferexlândia, Minas Gerais. Meire Lazier, não perde o seu vídeo. Cláudia Gomes. Marcelo Brauna, de Saloá, Pernambuco. O Manassés Nascimento. Alexandre de Moraes, lá de Porto Alegre. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando famosos que faleceram no ano de 1964. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Espero vocês no ano de 1963.